Existe uma palavra que os portugueses trouxeram para o Brasil e que, por séculos, resumiu tudo aquilo que era desconhecido, temido e fascinante nesta terra. Essa palavra era sertão. Não significava apenas um lugar no mapa. Significava o interior escuro, as terras sem lei, os rios sem nome, as famílias que desapareciam nas caatingas e voltavam com sobrenomes novos gravados nas certidões de batismo das capelas de barro. O sertão brasileiro não foi conquistado por exércitos. Foi conquistado por famílias. E cada família deixou no mapa um rastro que você ainda pode seguir hoje. Se souber ler os sobrenomes certos. Se você está assistindo pelo canal e quiser continuar recebendo essas histórias que o Brasil esqueceu, uma inscrição e um compartilhamento ajudam muito o canal a chegar em mais pessoas. A maioria de vocês assiste pela televisão e não consegue clicar. Então peça para um familiar fazer isso no celular. Isso ajuda o canal a crescer e a levar essas histórias a mais brasileiros. Agora vamos ao sertão. O primeiro sobrenome desta história começa com uma família que chegou ao Ceará pelo caminho mais improvável, vindo de Portugal, passando por Pernambuco, atravessando centenas de quilômetros de Caatinga e finalmente plantando seus pés nos sertões dos Inhamuns, no interior do Ceará. Esse sobrenome é Feitosa. E a pergunta que ninguém se faz é: por que uma família abandonaria a costa do Brasil colonial para ir para um dos lugares mais áridos do continente? A resposta está em uma guerra que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. No final do século XVII, o sertão nordestino entrou em chamas. A chamada Guerra dos Bárbaros, nome dado pelos colonizadores portugueses à resistência indígena, sacudiu o interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Tribos como os Janduim, os Paiaco e os Jaguaruana, que por décadas haviam tolerado a ocupação das margens dos rios, decidiram reagir. Não foi uma simples escaramuça. Foi o maior levante indígena do Nordeste colonial e durou décadas. Enquanto o litoral crescia com engenhos e sobrados, o sertão ardia. E foi justamente nesse caos que famílias como os Feitosa encontraram sua oportunidade. Nos primeiros anos do século XVIII, dois irmãos chamados Lourenço Alves Feitosa e Francisco Alves Feitosa cruzaram os limites da capitania de Pernambuco com seus rebanhos e adentraram os sertões do Ceará. A tradição oral da família sempre afirmou que eles vieram de uma ilha em Portugal. Mas um pesquisador do início do século XX chamado Leonardo Feitosa descobriu, em arquivos portugueses, que o sobrenome tem origem numa vila chamada Feitosa, no concelho de Ponte de Lima, no Minho, uma região de montanhas verdes e rios frios que não poderia ser mais diferente da Caatinga seca onde seus descendentes criariam gado. Francisco Alves Feitosa e sua mulher Isabel fixaram moradia às margens do Rio do Jucá, dentro dos chamados sertões dos Inhamuns, e requereram sesmarias, as concessões de terra que a coroa portuguesa distribuía para quem fosse capaz de ocupar e produzir. Mas outro homem, o tenente Simão Roriz Ferreira, já havia pedido as mesmas terras. Aqui começa a história real dos Feitosa. Não como colonizadores pacíficos, mas como protagonistas de um dos mais duradouros conflitos territoriais do sertão colonial. Por décadas, as famílias Feitosa e seus rivais disputaram com armas, com cartas ao governador e com casamentos estratégicos o domínio dos campos dos Inhamuns. E essa disputa moldou o mapa do Ceará. Hoje, a cidade de Itauá está no coração daquele território que os Feitosa ajudaram a ocupar. Quando a Caatinga floresce após as chuvas, é impossível imaginar que aquelas terras cor de pó já foram palco de uma guerra silenciosa entre famílias que queriam transformar o sertão em herança. Mas, se os Feitosa chegaram ao sertão pelo caminho do gado, o sobrenome seguinte chegou por um caminho completamente diferente. Pelo sangue de uma índia cariri, que ninguém quis registrar nos documentos oficiais. O sobrenome é Alencar, e a história de sua chegada ao Brasil começa com 3 irmãos que cruzaram o Atlântico vindos de Portugal, especificamente de Alenquer, um município próximo a Lisboa, e que escolheram o sertão pernambucano como seu novo mundo. Esses irmãos carregavam o sobrenome de seu lugar de origem,
que com o tempo perdeu o co e se transformou em Alencar. O mais velho dos três, chamado Leonel de Alenquer Rego, fundou nas margens do rio Brígida, que nasce no município de Exu, no sertão de Pernambuco, e deságua no São Francisco depois de percorrer 160 quilômetros, as fazendas Várzea Grande e Caiçara, onde criou bois e vacas. Mas é aqui que a história dos Alencar se torna verdadeiramente extraordinária. Entre os descendentes de Leonel, havia uma mulher chamada Brígida de Alencar, não uma portuguesa, mas uma cabocla, filha de índios Cariri da região. Ela foi adotada pelos Alencar e tornou-se tão influente que o próprio riacho ganhou seu nome, o Riacho da Brígida. E foi às margens desse riacho que nasceu, no século XVIII, uma mulher que mudaria a história do sertão nordestino, Bárbara Pereira de Alencar. Presa e torturada pelo governo colonial por ter se rebelado contra Portugal, Bárbara tornou-se símbolo de resistência. Seus filhos e netos lideraram a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824, os dois maiores movimentos de independência do Norte antes da separação oficial do Brasil. E o trineto de Brígida, aquela índia que ninguém queria registrar, chamava-se José Martiniano de Alencar, o maior romancista brasileiro do século XIX, autor de Iracema e o Guarani, o homem que imortalizou a alma do sertão e dos índios na literatura. O sobrenome que começou numa cidade portuguesa terminou sendo o nome de quem melhor contou a história dos que os portugueses queriam apagar. Enquanto os Alencar construíam fazendas às margens do Brígida, outro sobrenome ia ganhando força nos campos do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Um sobrenome que os pesquisadores encontram em quase todos os documentos coloniais do sertão, repetido geração após geração como se fosse o próprio DNA do interior nordestino. Esse sobrenome é Queiroz. Ele vem de uma região montanhosa do norte de Portugal, de Entre Douro e Minho, onde existia um lugar chamado Queiroz, uma aldeia incrustada entre pedras e matagal. O próprio nome diz o que é: queiroga, aquela planta rasteira e resistente que cobre as serras portuguesas. E foi essa resistência que os Queiroz trouxeram para o Brasil. No sertão nordestino, os Queiroz tornaram-se sinônimo de poder territorial, não pelo glamour dos títulos nobiliárquicos, mas pela acumulação de léguas e léguas de sesmarias ao longo dos rios Jaguaribe, Piranhas e Açu. Uma curiosidade que poucos pesquisadores notam: o sobrenome Queiroz no Brasil foi quase sempre escrito sem o tio, enquanto em Portugal escrevia-se Queiroz. Essa diferença não era acidental. Era a marca de que o sobrenome havia se tornado brasileiro. Havia se transformado num sertão com nova grafia e nova alma. Hoje, mais de 200.000 famílias no Brasil carregam esse sobrenome. E a grande maioria nem imagina que o nome que está na certidão de nascimento é, na verdade, a lembrança de uma serra coberta de mato no norte de Portugal, trazida para as caatingas do Nordeste por famílias que precisavam de muita coragem e de muita resistência para sobreviver. Mas nem todos os sobrenomes do sertão chegaram de Portugal por vontade própria. Há um sobrenome nesta lista que guarda dentro de si uma história de perseguição religiosa que a maioria dos brasileiros ignora completamente. O sobrenome é Medeiros. E a chave para entendê-lo está em dois irmãos açorianos que chegaram ao Seridó, a região mais seca e mais antiga do Rio Grande do Norte, no século XVIII. Registros genealógicos preservados na cidade de Santa Luzia, na Paraíba, indicam que esses irmãos Medeiros vieram fugidos das perseguições da Inquisição. Eram descendentes de judeus sefarditas, os judeus ibéricos expulsos da Espanha em 1492 e perseguidos por Portugal ao longo dos séculos seguintes. No Brasil, podiam recomeçar. Os dois irmãos casaram-se com duas irmãs brasileiras e fundaram o tronco principal dos Medeiros do Seridó. Essa história de origem sefardita é documentada. Muitos descendentes atuais dos Medeiros do Seridó têm conseguido a cidadania portuguesa exatamente por essa linha genealógica. No Seridó, os Medeiros tornaram-se um dos troncos familiares mais influentes de toda a colonização sertaneja. A cidade de Caicó
Fundada oficialmente em 1788, tem os Medeiros entranhados em sua memória mais profunda. O historiador Olavo de Medeiros Filho dedicou décadas a documentar as velhas famílias do Seridó, e o sobrenome que aparece com mais frequência nos documentos coloniais dos cartórios de Caicó, Currais Novos e Acari é, invariavelmente, Medeiros, um sobrenome que começou com uma fuga da Inquisição e terminou sendo o alicerce de uma das regiões mais identitárias do Nordeste brasileiro. O próximo sobrenome tem uma conexão com a cidade que ficou conhecida como a Atenas Paraibana, um apelido que poucos esperariam para uma pequena cidade do sertão da Paraíba. O sobrenome é Rolim, e a história começa com um homem nascido em 1761, na cidade de Jaguaribe, no Ceará, chamado Vital de Souza Rolim. Vital migrou para o sertão paraibano e instalou-se em Cajazeiras, uma cidade às margens do rio Piranhas, no extremo oeste do estado. Foi um dos pioneiros do desenvolvimento econômico local, mas foi um de seus filhos que transformou o nome Rolim em símbolo cultural. O padre Inácio de Souza Rolim, nascido em 1800 e que viveu até 1899, quase um século de história sertaneja. Padre Inácio fundou um dos primeiros colégios do interior da Paraíba, transformando Cajazeiras num polo de educação que atraía famílias de todo o sertão. A expressão Atenas Paraibana foi cunhada justamente por conta dessa tradição intelectual que os Rolim ajudaram a plantar naquele chão seco. É uma das mais belas ironias do sertão. Um sobrenome de origem medieval portuguesa, ligado a ramos nobiliárquicos que incluíam marqueses e duques de Lolé em Portugal. Foi no sertão que encontrou sua expressão mais duradoura. Não na pompa da nobreza, mas na sala de aula de uma escola de barro às margens do Piranhas. O coronel Joaquim Gonçalves de Matos Rolim, neto de Vital, foi coronel da Guarda Nacional e articulador político em Cajazeiras durante a República Velha. E ainda hoje seu nome está nas ruas da cidade que a família ajudou a construir. Agora imagine um sobrenome que chegou ao Nordeste carregando o peso de toda a administração colonial portuguesa. O sobrenome Sá não é apenas uma família, é uma dinastia. E o momento em que os Sá mais marcaram o Brasil foi quando Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, nomeado em 1557, aportou na Bahia trazendo consigo primos, sobrinhos e aliados que levariam o nome Sá para todos os cantos da colônia. Entre eles estava Estácio de Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1565 e morreu defendendo-a dos franceses aliados aos índios tamoios, em combate na praia que hoje corresponde à região da Urca. Mas os Sá que mais importam para a história do sertão nordestino são os que vieram depois, os filhos e netos de militares e capitães mores que foram tomando sesmarias ao longo dos rios do Piauí, do Ceará e do Maranhão. O capitão mor José Gomes de Sá, o coronel Leonardo de Sá, o coronel David Gomes de Sá. Esses nomes aparecem repetidamente nos documentos coloniais do sertão piauiense e cearense, sempre associados a grandes extensões de terra e ao controle das rotas do gado. A família Sá associou-se em Pernambuco aos grandes sertanistas que desceram pelo Rio São Francisco em busca de terras novas. E foi dessas alianças que nasceu a rede de fazendas que cobriu o interior do Nordeste, com um sobrenome de 2 letras que parecia pequeno, mas que escondia por trás de si um dos troncos genealógicos mais ramificados do sertão brasileiro. Mas enquanto os Sá dominavam as grandes sesmarias, havia outro sobrenome que estava construindo seu poder, não pela extensão das terras, mas pela profundidade das raízes. O sobrenome Dantas tem origem portuguesa, ligado a antigas linhagens medievais da Península Ibérica. No Rio Grande do Norte e na Paraíba, tornou-se um dos nomes mais presentes entre as famílias ligadas ao sertão e à pecuária colonial. Mas o que diferencia os Dantas de outros sobrenomes sertanejos é a maneira como eles se entranharam no tecido social do Seridó e do sertão potiguar, de uma forma que vai além dos registros das sesmarias. Os Dantas aparecem em cartas de batismo, em registros de casamento, em testamentos e em documentos de transmissão de terra,
de uma forma que sugere uma família que não apenas ocupou o sertão, mas que o habitou, com uma permanência que atravessou séculos e que ainda hoje faz do sobrenome Dantas um dos mais reconhecíveis quando se pesquisa a genealogia do interior nordestino. Câmara Cascudo, em sua obra sobre o Rio Grande do Norte, menciona os Dantas como parte das famílias que estruturaram os núcleos populacionais ao longo das ribeiras dos rios Açu e Seridó. Esses rios que eram as estradas do sertão, os caminhos pelos quais o gado descia até o litoral e a cultura subia até o interior. O sobrenome seguinte tem uma história que começa numa batalha medieval em Portugal e termina no sertão mais remoto do Nordeste brasileiro. O sobrenome é Macedo, e sua origem é surpreendente. Vem do latim Matianetu, que significava lugar de macieiras, uma referência ao solar da família em Macedo dos Cavaleiros, na comarca de Bragança, em Trás-os-Montes. Os primeiros Macedo que entraram para a história portuguesa deixaram sua marca na Batalha de Aljubarrota, em 1385, quando Martim Gonçalves de Macedo salvou o rei Dom João I de um cavaleiro castelhano que o estava desarmando em pleno combate. Foi desse ato de coragem num campo de batalha português que a família recebeu seus privilégios e brasão de armas. No Brasil, os Macedo chegaram com a colonização e espalharam-se. Os documentos do antigo cartório de Pombal, na Paraíba, e os inventários post-mortem do sertão do Seridó registram Macedo como proprietários de fazendas de criação de gado. Pedro Monteiro de Macedo foi governador da Paraíba entre 1734 e 1744. E durante seu governo, o interior da capitania foi reorganizado, com novas divisões territoriais que afetaram diretamente as famílias do sertão. O pesquisador Hélder Alexandre Medeiros de Macedo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dedicou sua tese de doutorado à análise dos documentos do sertão colonial potiguar. Os mesmos documentos que seu sobrenome aparece repetidamente ao longo de 3 séculos. Um sobrenome que começou numa macieira em Trás-os-Montes, terminou dando nome a governadores, fazendeiros e pesquisadores que ajudaram a contar a história do sertão brasileiro. E chegamos agora a um sobrenome que, diferente de todos os outros desta lista, não veio de Portugal. O sobrenome Araújo tem origem galego-portuguesa, ligado a regiões montanhosas ou terrenos pedregosos da Península Ibérica. Mas a curiosidade está em como ele se transformou em um dos nomes mais presentes no sertão nordestino, e em como atravessou fronteiras de cor e de condição social que outros sobrenomes nunca cruzaram. No Ceará, a figura documentada do capitão-mor José de Araújo Chaves, identificado nos registros históricos como autoridade em Ipueiras, numa região de serras e chapadas no centro-oeste do Ceará, representa um dos ramos dos Araújo que construíram presença duradoura no interior. No Vale do Jaguaribe, documentos históricos mostram as famílias Araújo entre as primeiras a estabelecer currais de gado nas margens do rio, antes mesmo da pacificação definitiva das guerras indígenas. Câmara Cascudo menciona os Araújo como presentes nos registros históricos do Rio Grande do Norte desde os primeiros séculos de ocupação. Mas há um detalhe que os pesquisadores raramente mencionam. O sobrenome Araújo, no sertão, não pertencia apenas a famílias de origem portuguesa. Com o tempo, foi adotado por mestiços, por filhos de índias com colonos e por libertos que precisavam de um sobrenome para existir nos registros civis do Império. O sobrenome Araújo, no sertão nordestino, tornou-se uma espécie de fronteira porosa. Um nome que cruzava barreiras de raça, de origem e de condição social com uma facilidade que poucos sobrenomes tiveram, e que por isso mesmo se tornou um dos mais comuns e ao mesmo tempo mais ricos da genealogia sertaneja. E o 10º sobrenome desta história é talvez o mais estranho, o mais perturbador e o mais revelador de todos. Porque não é um sobrenome que veio de Portugal. Não é um sobrenome que veio do latim medieval. É um sobrenome que foi dado, ou melhor, imposto, a uma família de índios que perdeu tudo: suas terras, sua língua, sua identidade. Esse sobrenome é Cariri. O povo Cariri habitava o interior do Ceará, do sertão de Pernambuco
e do Vale do São Francisco muito antes de qualquer português pisar nessa terra. Eram agricultores e guerreiros, com uma língua própria e rituais que os missionários jesuítas passaram décadas tentando apagar. Com a colonização, os Cariri foram empurrados das margens dos rios para as serras, das serras para as aldeias controladas pelos jesuítas, das aldeias para as fazendas dos colonos. E foi nesse processo final, quando os sobreviventes foram incorporados como mão de obra nas fazendas de gado, que algo extraordinário aconteceu. Alguns proprietários rurais começaram a registrar seus trabalhadores índios com o sobrenome Cariri. Era uma forma de identificação, mas também uma forma de apagamento. Documentado pelo Diário do Nordeste, o relato da moradora mais velha de uma comunidade indígena no Ceará revela que sua avó foi trazida por um rico proprietário rural para um sítio chamado Poço Danta, e que esse proprietário fez questão de registrar os índios que trabalhavam com ele com o sobrenome Cariri. Dar o nome de uma etnia como sobrenome a seus próprios membros era uma das maneiras mais eficazes de transformar o que era um povo numa família, de apagar a identidade coletiva, reduzindo-a a um registro civil. Mas o tempo provou que a intenção foi derrotada pela resistência. Hoje, famílias que carregam o sobrenome Cariri no Ceará são reconhecidas como comunidade indígena. Praticam pagelança, preservam rituais e plantam ervas nas aldeias que reconstituíram. O sobrenome que deveria apagar a memória tornou-se o estandarte da sobrevivência. É assim que o sertão funciona. Cada nome de família esconde uma batalha, uma migração, uma injustiça, uma teimosia. Os Feitosa que cruzaram a Caatinga atrás de pastagem e encontraram guerra. Os Alencar que vieram de Portugal e viraram sertanejos porque uma índia chamada Brígida os acolheu. Os Medeiros que fugiram da Inquisição e encontraram no Seridó um lugar para recomeçar. Os Rolim que construíram escolas no sertão quando o resto do Brasil mal sabia ler. Os Sá que governaram colônias e morreram em combate numa praia do Rio de Janeiro. Os Dantas que habitaram o sertão tão profundamente que seus descendentes ainda se reconhecem pelo nome nas cidades do interior do Rio Grande do Norte. Os Macedo que salvaram um rei numa batalha medieval e foram recompensados com terras num continente que ainda não existia no mapa. Os Araújo que se tornaram um sobrenome poroso, capaz de cruzar fronteiras de raça e condição e reunir sob o mesmo nome europeu uma história de mistura que é a própria história do Brasil. Os Queiroz que trouxeram a resistência de uma planta de montanha para a caatinga mais seca do continente. E os Cariri, que sobreviveram ao sobrenome que tentou apagá-los e que hoje carregam esse nome como bandeira. O Brasil que você conhece, as cidades do interior, as estradas que cortam a caatinga, os rios que têm nomes indígenas e fazendas com nomes portugueses, foi construído por essas famílias, por esses sobrenomes, por homens e mulheres que nunca aparecerão nos livros de história do ensino médio, mas que estão no mapa, nas certidões de batismo das igrejas centenárias e nas pedras dos cemitérios das cidades que eles fundaram. O sertão não foi conquistado por Portugal, foi conquistado por famílias, e os sobrenomes dessas famílias ainda estão aqui, esperando que alguém os leia.